Bem, vamos falar sobre alguns transtornos de personalidade, concretamente a sociopatia e psicopatia. É, Sociopatia é um transtorno de personalidade antissocial onde o indivíduo não consegue entender sentimentos de outrem. No caso, o sociopata é um paciente que pode ter evidências a partir dos 15 anos ou ainda abaixo. Ou seja, o sociopata também podemos entender como aquelas pessoas que criam situações explosivas e violentas espontâneas. Ou seja, o sociopata é são aqueles que criam conflitos sociais ou conflitos sociais sim ligado ou voltado ao crime, mas eles não cometem em si, mas eles que criam essas tensões sociais. Diagnóstico de um sociopata. Ele tem o desprezo pelas leis, quer dizer, e são passíveis de sanções. Ele pode infringir as regras ou as leis, que são passíveis de sanções. O segundo elemento, eles são enganadores, acabam por ser mentirosos, compulsivos, para alimentar o seu próprio ego. Eles não sentem remorso quando criam uma tensão social a outrem, agem de forma irresponsável, irritam-se facilmente e são imprudentes. E como agem? Eles têm um comportamento agressivo, irritam com facilidade e têm a falta de empatia. Como identificar, no caso, um sociopata? Eles têm a facilidade de mentir e criar histórias, que podemos aqui chamar como mente maníaco. Por exemplo, aqui vamos dar um exemplo muito prático para identificarmos um sociopata. Por exemplo, eu fui a uma loja e comprei um tênis, por exemplo, avaliado em $100. E eu partilho, por exemplo, com este amigo. Olha, eu fui a uma loja muito interessante, tem lá muitos tênis, e comprei um tênis no valor de $100. E este amigo, ao ouvir isso, ele que já tem esta perturbação de personalidade, que é a sociopatia, ele como é mente maníaco, o que ele faz? Ele também diz: não, olha, eu na verdade também comprei um tênis com esta marca, mas o meu tênis custou a $150. Quer dizer, eles criam histórias semelhantes daquela que alguém está a contar, para que ele possa alimentar o seu ego, mas a história que ele cria tem que ser sempre superior à sua. Por exemplo, se disseres que, olha, eu já fui gestor de 3 namoradas, por exemplo. Ele vai dizer, não, eu já fui gestor de 6 namoradas. Quer dizer, eles criam essas histórias assim parecidas, quase que tudo quanto ele já, alguém conta que vivenciou, ele também já vivenciou. Então, eles têm a facilidade de mentir criando histórias. O segundo ponto, eles são manipuladores, descobertas de ponto fraco de outrem. Por exemplo, do ponto de vista afetivo, quando ele descobre o ponto fraco da sua esposa e ele quer tirar um proveito, então ele tende a ser manipulador. Faz a chamada chantagem emocional, mexe com o emocional dela. Tem o falso encanto, quer dizer, eles tentam encantar falando coisas que as pessoas querem ouvir, gostam muito de tentar romantizar, né? Iludir, como se diz. São cruéis com as palavras, quando tendem a usar certas palavras, não medem se serão ofensivas ou não, têm a falta de empatia, de compaixão, de sentir-se, colocar-se no lugar de outrem. Eles não sentem remorso quando criam uma situação errada para com outrem. Eles têm dificuldade de pedir desculpas, não é? Quando cometem alguma situação. Um outro elemento, eles não têm relacionamentos estáveis. Eles criam situações muito conturbadas, relacionamentos muito complicados. Eles não conseguem ter, no caso, este relacionamento estável. E um outro elemento, eles cometem sempre os mesmos erros. Quer dizer, eles erram fazendo sempre as mesmas coisas. Então, quais são os tratamentos aqui para um sociopata? Temos a psicoterapia. A psicoterapia, estamos a falar então no caso de uma terapia individual, que refere-se na questão da terapia correcional comportamental, para que ele possa entender a importância das normas sociais, dos valores sociais, e que deve se mexer com o emocional dele, de modo que ele deve perceber quando, ou seja, é como se tivéssemos a dizer que não faças aquilo ou outro em que não gosta que te façam. Outro elemento é farmacológico, que é usando fármacos como clozapina e
closanil. Em alguns elementos também usamos então a eletroconvulsioterapia, que também é um instrumento ideal para combater essa sociopatia. Pronto, agora sim, falando sobre o psicopata. Psicopata é o quê? A psicopatia é um transtorno mental comum, caracterizado por traços de personalidade que incluem, no caso, o egocentrismo, a empatia e falta de remorso. Um psicopata são aquelas pessoas calculistas que cometem crimes hediondos sem sentirem emoção quando causam este crime a outrem. Vamos então perceber aqui os níveis de psicopatia. Tem o nível primário e o nível secundário. Depois vamos fazer o enquadramento destes níveis mesmo. Tipos de psicopatia. Vale salientar que Karl Schneider, um psiquiatra alemão que nasceu no ano de 1887 e faleceu no ano de 1962, também estudou a questão da esquizofrenia, que são ligados ao transtorno de personalidade. Ele determinou então aí 10 tipos de psicopatas. Temos o psicopata hipertímicos no caso. Ele tem transtorno de humor. Ora estão alegres, ora estão tristes, ora estão ativos, ora são impulsivos. Temos o segundo, que é o psicopata depressivo. Eles ora são tranquilos, ora são pessimistas, melancólicos e descontentes. Temos então o psicopata inseguro de si próprio. São aqueles impressionáveis, são aqueles que não podem sentir-se muito pressionados. Quando lhes fazerem muita pressão, eles tendem a ter uma alteração moral, tendem a ter uma alteração do humor. Então eles sentem-se inseguros. Temos então o psicopata fanático. O psicopata fanático são aqueles dominados por pensamentos ou ideias exageradas. Quer dizer, eles são consumidos muito por alguns pensamentos excessivos, muito exagerados. Às vezes têm até pensamentos maquiavélicos, pensamentos muito errados. Por exemplo, lhe passa na mente dele fazer mal a alguém, passa na mente dele querer violar sexualmente a sua mãe, a sua irmã, qualquer pessoa, mesmo que não seja do seu seio familiar. Temos então o quinto, que é necessidade de estima, aquele psicopata que também cria fantasias mental para poder alimentar o seu ego. Quer dizer, mesmo que ele, por exemplo, é um indivíduo que não veste-se bem, por exemplo, ou tem problema, por exemplo, de escrita, ele vai sentir-se que escreve muito bem, vai sentir-se que veste-se muito bem, mesmo que ele não seja charmoso, ele sente-se charmoso. Então é esse psicopata que tem a necessidade de estima. Temos o sexto, que são psicopatas lábeis. Psicopatas lábeis são aqueles que têm, no caso, uma exaltação. Eles também são depressivos e têm um comportamento instantâneo. Ora eles estão alegres, ora eles estão tristes, mas eles também estão propensos a cometerem crimes até de roubos. Temos então, no caso, os psicopatas explosivos. Estes psicopatas explosivos são aqueles que também oscilam o seu comportamento tendo em conta as reações expressivas, e muitas vezes eles são vingativos mesmo. E temos então o oitavo, que são os psicopatas desalmados. Os psicopatas desalmados são aqueles psicopatas que, no caso, eles são vistos como inimigos da sociedade. Eles não têm compaixão das pessoas, não compreendem as normas sociais, a ética, a moral, enfim. Temos então os psicopatas abúlicos, que é o nono, que são aquelas pessoas que nada fazem, né? Cometem alguma coisa, nunca fez nada, nunca sabe nada. Eles estão propensos ao uso das drogas e do álcool. E temos então o décimo tipo, que é o psicopata astênicos. Eles desmaiam só por verem sangue, são muito sensíveis. E então, característica desses psicopatas, eles têm agressões para com as pessoas e animais, e eles têm a destruição de propriedades e furtos. E depois tem então, nesses níveis de psicopatas, vamos encontrar aqueles que matam em chamada legítima defesa, mas apresentam comportamentos normais. Tem aqueles amantes ciumentos,